Meu nome é Adilson Borges. Tenho uma alteração neurológica que afeta minhas sinapses e se parece com uma epilepsia. Por ser apenas cerebral, não tenho convulsões, mas sofro alguns incômodos, entre eles fortes dores de cabeça. Às vezes falo muito rápido, na tentativa de não perder a linha de raciocínio. Perdoe-me, mas em vez de lamentar, prefiro não ver isso como um obstáculo e fazer o que eu gosto. Então, começa agora. Diz-me. Ele é teólogo com pós-graduação em Ministério Pastoral. Cursa mestrado em Teologia no Seminário Concórdia. Em 2009, foi ordenado pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. É autor do livro Política é Coisa do Diabo, escrito em parceria com o deputado Marcel Van Hatten. Foi comentarista no programa Atualidades Pampa e na Rádio Pampa. Atualmente é vereador pelo Partido Novo em Porto Alegre. Tiago, primeiro eu quero te agradecer por receber aqui no seu gabinete para essa entrevista, viu? O prazer é todo meu, Adilson. Seja bem-vindo vocês aí do canal. Prazerzão falar pro seu YouTube. Desde que a gente se conheceu pessoalmente, né? Primeiro eu te conheci, na verdade, mas foi numa fila no lançamento do seu livro, né? Isso. Então provavelmente você não vai lembrar daquele dia, exatamente. Mas quando a gente sentou em janeiro desse ano, né, para bater um papo, muitas coisas mudaram na nossa vida de lá para cá. Então eu queria abordar cada uma dessas coisas, mas... Claro. Principalmente eu comecei aquele papo que a gente teve lá, né? Falando que é um tempo tranquilo para ser cristão, conservador, comentarista e fazer o uso do raciocínio lógico e dizer o óbvio, né? E parece que as coisas caminharam um pouquinho mais rapidamente nesse sentido, né? Como é que você vê isso de lá para cá? Olha, me parece que está definitivamente inaugurada, não só no Brasil, mas no Ocidente, a era pós-cristã, né? A gente percebe que você hoje muitas vezes tem que se defender / explicar o óbvio, né? Quando, por exemplo, você vai dar uma opinião sobre a sua fé ou sobre alguma questão moral ou ética do cristianismo, você tem que explicar o óbvio, que é a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, né? Então, coisas que antes dessa época pós-cristianismo era, como diz o americano, take it as granted, né? Quer dizer, take it as granted, era de barato que você, não, olha, isso é isso, isso é aquilo. Então, a gente que tem esse viés mais conservador, a gente que fala sobre valores morais, éticos, que faz esse recorte, seja na atuação como comentarista de rádio e TV, seja como político, seja como pessoa pública, né? Você defender a liberdade hoje, me parece que você muitas vezes tem que explicar o óbvio. Basta ver esse projeto que, na minha opinião, é um projeto de censura travestido de uma boa ideia, de uma boa intenção, talvez mais que uma boa ideia, de você evitar crimes nas redes ou responsabilizar as big techs, quando na verdade claramente é uma censura estatal para censurar opositores, para censurar pessoas que não pensam como essa vertente, né? A gente já tem leis para isso, não tem? Precisaria criar uma nova? Não. O que você pode é chamar as big techs, né, como fez a Europa, por exemplo, que, olha, perfil anônimo não dá, perfil falso não dá. Você pode pactuar que quando houver pedofilia, a questão do nazismo, eu colocaria também o comunismo, mas enfim, crimes, aí os algoritmos eles são obrigados a, no mínimo, denunciar, derrubar, enfim. No mundo ideal a gente não precisaria nem disso, né? Deixa a informação correr livre e aí você tem mecanismos estatais, ali as próprias pessoas têm noção do que é certo e do que é errado, mas vai lá que a sociedade hoje está doente, né? Então já existem leis, você vai fazer uma lei para cumprir a lei, quer dizer, é um troço absurdo, que é flagrantemente para censurar opositores, para censurar quem fala da religião, para quem fala da fé, né? Há um progressismo, há um materialismo utilitarista muito forte e, como falei, na minha opinião, a era pós-cristianismo, pós-igreja, pós-Jesus, ela está inaugurada no Ocidente. Antes de conhecê-la pessoalmente, eu conheci seu trabalho, eu conheci sua opinião através do Atualidades Pampa. E isso é uma forma também, chegou até mim, porque é um programa do Rio Grande do Sul, sim, não chegava até São Paulo, onde eu morava na época, né? Sim. E chegou pelas redes sociais, eu não lembro se foi um corte, alguém compartilhou numa rede social, ou pelo WhatsApp, né? Então eu queria dividir essa pergunta em duas partes, né? Você não está mais no programa hoje, né? E o que aconteceu? Tem alguma relação com a chegada de alguns dos novos integrantes da bancada do programa? E quantos anos você permaneceu e quanto tempo na emissora e no programa? Foram 2 anos e meio de 2 anos e 6 de rádio, 2 anos e meio de TV, um mês a menos. Não tem a ver com a chegada de nenhum colega, muito pelo contrário. O Moisés, que é meu colega vereador, está se mostrando um baita comunicador, ele está desenrolando super bem na televisão. E a deputada
candidata socialista, está no direito dela, ela foi convidada, foi contratada, transformou o programa num palanque, é verdade, mas está no direito dela, não tem nada, absolutamente nada a ver. Sempre fui cortês com ela comigo, nos bastidores, a gente diverge nas opiniões e na forma de approach. O que aconteceu foi que na rádio, na parte da manhã, eu não pude mais, não tinha mais como continuar, porque eu preciso focar no meu mestrado, eu preciso focar em algumas coisas do meu mandato, eu tenho algumas pesquisas para fazer, para escrever um outro livro também, e eu pedi para a empresa que eu pudesse jogar o horário da rádio para de noitinha, que eu chegaria para a rádio, faria a rádio, depois ia para a TV, aqui no mesmo prédio, e depois voltaria para encerrar na rádio, deixar material gravado para o dia seguinte. A empresa ponderou e disse que não, para o produto dela era imprescindível que eu continuasse de manhã. E disse que se eu não continuasse no produto da manhã, para eles não era negócio que eu continuasse na televisão. Então eu pedi para sair da rádio e fui demitido da televisão por isso. Mas saí de portas abertas, saí de uma maneira bacana, super tranquila. Espero retornar um dia, né? Mas o fato é esse, eu pedi para sair da rádio e fui demitido da televisão. Você acredita que essa tentativa de controlar redes sociais, aplicativos de conversa e tudo mais, pode ter a ver com isso? Por exemplo, eu recebi uma informação, um comentário seu lá em São Paulo. Esse tipo de comentário, para não chegar mais nesse tipo de coisa, chegar a uma linguagem única? Claro, eu vou te dar 2 exemplos para mim, bem evidentes, né? O primeiro é que enquanto a gente grava esse podcast, esse teu vídeo para o teu canal, nessa semana o presidente nosso da República recebeu um ditador genocida, fascínora, que tem uma recompensa contra si, né? Os Estados Unidos dão uma recompensa por ele ser narcoterrorista. E isso não é o pior é que o que o Lula falou, que é uma narrativa que foi construída contra o Maduro e que o Maduro precisa construir a narrativa dele. E aí o Lula remata dizendo que a tua narrativa vai ser bem melhor. Então, a esquerda, principalmente, todos os regimes totalitários, de direita ou de esquerda, mas a esquerda, mesmo nas democracias, ela quer sempre criar uma narrativa, né? Pode ver que hoje, por exemplo, a imprensa, os jornalistas profissionais, a maioria deles hoje virou roteirista. Nessa semana, quem puder, assista o Roda Viva com o Deltan Dallagnol. E aí o Deltan Dallagnol, ele desmascara brutamente o roteirismo de toda a bancada que está entrevistando ele. Quer dizer, você não tem jornalismo, você tem um roteiro a seguir e você insiste nesse roteiro ao arrepio do trabalho jornalístico, de pesquisa, de leitura e do contraditório, né? Então, esse é o primeiro ponto. A esquerda, ela quer sempre criar narrativas, ela não vive dos fatos. Coreia do Norte, China, hoje a Rússia, né, com os resquícios comunistas, Cuba e a própria Venezuela, é narrativa. Então o Lula escancara isso. Maduro cria uma narrativa própria, venda ela, e ao melhor estilo Goebbels, né, um marqueteiro nazista, repita essa mentira muitas vezes, porque o Lula disse, você vai convencer as pessoas com a sua narrativa. Quer dizer, tática mais nazista e mais nefasta que essa eu não conheço. E o segundo fato é que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele é um condenado em segunda instância e só pôde concorrer por causa da liminar de um desembargador desses que a gente, enfim, nem sabe de onde veio e para onde vai. Só por isso ele está podendo concorrer. E como é que a gente sabe disso? Porque isso não aparece na TV. Isso a gente sabe pelas redes sociais. Às vezes um recorte de um vídeo, talvez alguém que vai estar assistindo esse nosso podcast nem sabia disso. Quer dizer que o Lira é um condenado em segunda instância, não pode pela ficha limpa concorrer, e só concorreu e hoje é o presidente da Câmara dos Deputados por causa de uma liminar. Esse é o Brasil. Então esses 2 exemplos são flagrantes para mostrar por que se investe tanto na censura das redes sociais. Porque a imprensa profissional hoje virou roteirista, ela segue um roteiro com muito dinheiro, especialmente a imprensa do centro do país. A Pampa nunca me censurou, ela é a Tribuna Livre do Rio Grande, tanto que tem uma deputada socialista, tem um deputado bolsonarista, tinha eu que sou conservador liberal, tem agora o meu amigo Moisés do PSDB, que é mais centro, tem ali quem não é nada, tem o Marconi que é o anti-tudo ali, né, que a gente brinca. A Pampa nunca me censurou. Agora a gente sabe que no centro do país, por causa dos caraminguás, tem um roteiro a ser seguido. E não é à toa que a Pampa é líder de audiência por isso. As pessoas sempre falam pra gente, lá vocês falam o que vocês têm que falar. Discordo, concordo, mas vocês falam. Então é isso, para você ter os caraminguás, a bijuja de governos totalitaristas, como é o do Lula, você segue o roteiro. Então, tendo uma narrativa, na imprensa oficial não vai aparecer, vai ser maquiado, né? Como foi o Mensalão lá atrás, por exemplo.
E na rede social, se você censura, você tem o cenário perfeito. Você tem a imprensa na sua mão e você não tem a rede social democrática ou democratizante para ficar sabendo, como no caso do Lira, que é um condenado em segunda instância. E parte disso só se tornou possível porque saiu da mão da grande imprensa, né? Através das redes sociais. Eu de pequena imprensa, porque quem faz esse tipo de trabalho, sim. Eu estou só brincando contigo. Sim, mas faz sentido, E se não fosse os meios de comunicação, né? Acho que houve um desejo, né? Um interesse da nação, né? Inclusive tem uma frase aqui no seu gabinete que eu vi ali do Novo, né? Quando você saiu da indignação para partir para a ação. Exato. Acho que muitas das pessoas, através da rede social, né? Muitas pessoas que não têm acesso às vezes, né? A voz, ele não chega, né? A voz chegou através disso, né? E censurando isso, você acaba, né? Perdendo... Eu costumo dizer que a Venezuela só teve o golpe do Maduro porque ainda não existiam as redes sociais. E o PT só não nos deu um golpe em 2010, 2011 com o Cubaniza, quer dizer, com o Humaniza Redes, né? Que o pessoal jocosamente chamava de Cubaniza Redes. Só não aconteceu por causa da rede social. Lembra da história dos 20 centavos que está fazendo agora 10 anos? Começou aqui em Porto Alegre, eu acho, aqui no sul. Um black bloc com a esquerda, só que o troço tomou... Por causa da rede social, o troço democratizou tanto que todo mundo foi pra rua meio sem saber o quê. Então a Venezuela só é esse regime ditatorial chavista porque não havia rede social. Cuba não consegue se libertar do castrismo, da ditadura facínora, uma verdadeira ilha-presídio, por causa que a rede social é controlada. Então tem coisas ruins nas fake news? Tem. Como sempre houve, mesmo antes da rede social, né? Sim. O Ibsen Pinheiro teve a sua reputação assassinada por uma revista do centro do país por causa que eles olharam, checaram a informação, tinha vindo $1 milhão, na verdade era $1.000, e aí isso está aí, pessoal, você pesquisar na internet enquanto está público. E aí os caras já tinham rodado praticamente todo o miolo da revista. Não, vai assim mesmo, dito pelo não dito, depois a gente faz um pedido de desculpas. Destruíram o Ibsen Pinheiro, depois ele voltou, foi eleito, hoje é falecido. Então, para você ver como, de fato, você tem uma tentativa de monopólio da informação. E a rede social desmascarou os roteiristas, né? A rede social fez os jornalistas trabalharem de verdade. Muitos se negam porque são ruins ou preguiçosos e muitos se negam porque são ideológicos. Não podem escrever contra a sua própria ideologia. E aí sobram uns poucos, Alexandre Garcia, Augusto Nunes, Guilherme Macalossi, que é um jornalista daqui, para citar, o pessoal da PAN, o próprio Marconi. Mas alguns já estão sofrendo censura, tipo o Fiuza, que é um tremendo escritor, né? Já sumiu, né, das redes sociais, sumiu da imprensa. O próprio Rodrigo Constantino, que eu tenho as minhas discordâncias dele, mas ele também foi censurado. Mas eu digo, mas jornalista aqui. Eu sou radialista e comentarista, eu não sou jornalista. O outro era economista, passou a comentarista. Mas o jornalismo mesmo, quando confrontado porque em comunicação, né, também na área de literatura, você fala sobre teorias de comunicação e você tem ao longo do tempo diversas teorias. Por exemplo, nos anos 30, 40 era a hipodérmica. O veículo de comunicação vinha, injetava em você informação, pronto, eu comuniquei. Hoje não, já faz uns 30, 40 anos, mas se fala de coenunciamento, ou seja, quando você está no rádio, você trabalha de radialista, antigamente era emissor, meio, mensagem, receptor. Hoje não. Hoje é um coenunciamento. Eu estou na rádio, o cara está botando no Twitter, tem um buraco aqui na CIS Brasil, na Avenida CIS Brasil, hashtag Rádio PAN, por exemplo, vamos dizer aqui. Então você está falando e o cara está informando no WhatsApp, não, está trancado o trânsito aqui na Avenida Mauá. Então a imprensa tradicional ela não conseguiu avançar, ela não consegue fazer o jornalismo dela, ela não consegue se tornar relevante com a era do coelho, ela não aceita o contraditório. De novo, assistam aí o Roda Viva, hoje é dia quanto? Hoje é dia 30. Assistam o Roda Viva do dia 29 de maio no YouTube. Vocês vão ver, o Deltan ele desmascara isso. Quer dizer, o jornalismo não sabe ser peitado. O Bolsonaro tinha diversos defeitos. Acho que ele foi um presidente mediano. O governo Bolsonaro foi melhor que a pessoa.
do presidente Bolsonaro. Ele de fato era mal educado e falava muitas bobagens, mas eu não acho que ele tenha atacado a imprensa. Do jeito dele, ele peitou algumas vezes. Só que hoje você peitar a imprensa é um ataque. Ou a imprensa fala o que quer sem contraditório, ou você ataca, a tal da espiral do silêncio, né? Então, a imprensa hoje ela não sabe lidar com o confronto, com a democratização de versões. E aí, essa lei tinha um dispositivo que era exatamente isso, cobrar uma bijuja lá do Google, né, para o Google tirar as redes sociais, tirar as informações para você ser obrigado a voltar a assistir a TV, assinar o streaming deles, uma reserva de mercado para concentrar a informação que eu brinquei com a pequena mídia. E interessante, você está falando que a fala é seu material de trabalho, é importante estar representando os leitores que te colocaram, né, para defender algumas pautas que eles defendem também, que acreditam, né? E você é pastor e vereador, né? Queria saber qual a sua formação acadêmica, profissional, contar um pouquinho da sua história e como é que essas tentativas de controle, né, social, controle de informação estão afetando, você imagina que podem afetar tanto na questão política, né, da política pública, quanto como comunicador e como pastor também. Eu me formei em teologia pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, sou bacharel por eles. Fiz a minha pós-graduação e especialização em Ministério Pastoral pelo Seminário Concórdia, Seminário Luterano, aqui da região metropolitana de Porto Alegre, estado de São Leopoldo. E sou mestrando em Teologia e Comunicação pelo Seminário. No momento eu não estou pastor, né? Eu sou pastor, mas estou licenciado. É como se a minha OAB estivesse suspensa, né? Não podendo julgar. Porque a Igreja Luterana proíbe você fazer política partidária e trabalhar como pastor. Sigo ajudando voluntário na igreja e tudo, mas não estou pastor. Tanto que eu me apresento como teólogo, comunicador de rádio e TV e tal. Sou radialista, comunicador de TV, trabalhei aí na Rede Pampa 2 anos e meio, no momento sou vereador aqui de Porto Alegre, um dos 2 vereadores do Novo. E quanto a cercear é isso, muitas vezes é ruim você ter que dizer o óbvio, que você tem direito de expressar a sua fé, por exemplo. Né? Se você quer pegar o versículo bíblico onde Jesus é o cabeça da igreja e Deus, através do apóstolo Paulo, fala que o marido é o cabeça da mulher em amor, assim como Cristo é da igreja, e você precisar explicar que isso é uma crença e não é um crime, não é uma misoginia, ou se você como cristão na fé cristã disser que a homossexualidade é um pecado, sem ser taxado de homofóbico, de preconceituoso, de tudo, não, é uma questão de fé, né? Deus ama todas as pessoas, mas Ele tem as suas regras, o que é pecado, o que não é pecado. Então, quando você precisa dizer esse óbvio, é porque você está com a sua liberdade sob risco. Você não é mais livre, absolutamente livre, para expressar a sua opinião, a sua fé. Então, atrapalha nesse sentido, quer dizer, a censura, o cerceamento, eles cada vez mais te obrigam a dizer o óbvio, e quando você perde tempo com o óbvio, você acaba se cansando e para de progredir como sociedade. Você não consegue avançar, porque você está sempre tendo que voltar a ter que se explicar, ter que, enfim. E no que tange a vereança, é ruim porque o nosso principal canal de comunicação é a rede social, quer dizer, se começarem a censurar a rede social, se não puder mais dizer que o Lula é chefe de quadrilha, condenado e descondenado, bom, aí você não pode mais dizer a verdade, né? Até em cima disso tem um livro que você escreveu junto com o deputado Marcelo Van, né? Isso. Política é coisa do diabo, é uma pergunta, né? Conta um pouco sobre esse livro, qual que é o conteúdo, como é que vocês escreveram em dupla e qual a sua relação com o Marcelo também? Olha, o Marcelo, ele é um irmão da Igreja Luterana, ele é cristão praticante, né? E eu fui aluno do avô dele, os 2 avós eram pastores, né? O avô paterno e o avô materno, os 2 avós, né? Eram pastores. Eu fui aluno do professor Paulo Flor. O Marcel, desde sempre no grupo de jovens da igreja, minha esposa Aline já conhece ele há bastante tempo, depois passei a conhecer. Depois concorremos na mesma chapa, ele para federal e eu para estadual. Depois eu fui trabalhar com ele no mandato dele de federal como representante aqui no Rio Grande do Sul. Concorri a vereador com a ajuda dele. Fiquei em suplente, hoje assumi, né? Estou vereador. E a gente sempre se deparou, ele também, que ele é político há bem mais tempo que eu, ele foi vereador com 18 anos, né? Isso em 2004. Então o Marcel, ele também sempre enfrentou isso. O que você vai se meter com a política, né? Os pais dele perguntaram, você quer entrar para a política, vai virar ladrão, né?
E é o que mais ou menos as pessoas dizem, especialmente no segmento protestante, né? Que você vai se misturar, vai se corromper também e tal. E o Marcelo ouviu numa reunião da igreja uma vez alguém dizer que política é coisa do diabo. E na verdade não, né? A teologia bíblica, com o recorte da teologia luterana, dentro das vocações que Martinho Lutero defendia muito, né? Servir na política partidária é um culto a Deus, né? Quer dizer, você está servindo a Deus e servindo ao próximo na esfera ou no estamento da mão direita, que para Lutero, na sua sistematização da teologia, a mão direita é o Estado e a mão esquerda, aliás, a mão direita é a igreja, a mão esquerda é o Estado. Então, você pode servir na mão direita, na igreja, você pode servir na vida pública, como médico, como gari, como advogado, como comunicador, como produtor, e pode também ser político partidário. E a gente discorre ali, não vou falar tudo, né, para o pessoal comprar o livro, compra o livro, né? Mas a gente faz esse recorte, que sim, política é coisa de Deus, porque política é cuidar da polis, o politikos é o que cuida da polis, que em grego é a cidade. Então, a gente defende essa tese no livro, que a política não é coisa do diabo, mas é dom de Deus e oportunidade do cristão para servir o próximo. Inclusive, vocês citam alguns personagens bíblicos, algumas situações, né? Colocam para não ficar só na fala de vocês, né? Não, a gente... mostrar historicamente e biblicamente, né? Que tem... a gente dividiu, só para... Desculpa te cortar. O livro ele é dividido em 3 partes. O primeiro capítulo é um aprofundamento bíblico. O segundo ponto é um aprofundamento na teologia e contexto de Lutero. E o terceiro ponto, onde a gente traz, inclusive, autores da contemporaneidade para ilustrar que a política é coisa de cristão. Quem interessa, então, aquele ditado popular que criaram, né? Política, religião e futebol não se discute, né? O copo meio cheio, eu acho que é porque são 3 coisas que lidam com paixão, que lidam com o sentimento, que lidam com hierarquias, né? Esse é o copo meio cheio, vendo o lado positivo, por isso talvez alguém quis dizer, olha, não vamos se matar porque você é ateu, eu sou cristão, eu sou ateu, você é cristão. Não vamos se matar porque você é Corinthians, eu sou Parmeira. Ou não vamos se matar por causa que você é Maragato, eu sou Chimango, né? Ou seja, você é de esquerda, eu sou de direita, eu sou de esquerda, você é de direita. Esse é o copo meio cheio. O copo meio vazio é o interesse que não se quer que discuta, principalmente a política, para que os mesmos façam as mesmas coisas e que o brasileiro deteste a política. Quanto mais o brasileiro, o cristão, o ateu, enfim, quanto mais as pessoas comuns detestarem a política, é melhor para eles, porque eles vão se reelegendo e se completando. Porque tem uma frase que quem não gosta de política, diz, vai ser governado por quem gosta de política. E quem gosta de política nem sempre é uma pessoa boa. E como é que vocês dividiram os capítulos? Quem escreveu o quê? Como é que vocês, na concepção do livro, como é que foi essa ideia pré-livro? Olha, como eu andava muito com o Marcel, seja como candidato, colega político, como funcionário, representante, um amigo, né? Enfim, a gente fez palestras sobre isso e eu fui anotando. Ele deu também aula magna lá no seminário Martin Busser, professor Franklin Ferreira, que é quem faz inclusive o prefácio do nosso livro. Então eu decupei essa palestra, das palestras que a gente fez, bate-papo, e a conclusão o Marcel escreveu de própria pena, vamos dizer assim. Então foi assim, eu fui o redator, mas as ideias, claro que a parte teológica fui mais eu que pesquisei, a parte mais cientista político foi ele que pesquisou e trouxe, mas ele como cristão, como falei, desde os 18 anos é político partidário, então ele tem esses inputs para trazer para o leitor. Ele trouxe para mim, quando a gente estava escrevendo o livro, né, quando a gente estava pesquisando, o autor Wayne Grudem, que é um autor norte-americano que fala sobre isso, é um autor, acho que é um pastor presbiteriano, ou de origem presbiteriana reformada. Então é isso, a divisão foi assim, eu fui o redator, mas é 50-50, assim, esse livro é o puro suco do que nós dois, ele como cientista político, jornalista, cristão, luterano, e eu como teólogo, pastor, comunicador de rádio e TV, eu não tinha assumido meu mandato ainda na época do livro. É puro suco daquilo que a gente acha que é o creme de la creme para o cristão entender o que precisa ser entendido sobre a atuação cristã na política. E sua percepção, trabalhando antes de trabalhar, depois trabalhando com o Marcel e agora dentro, porque a gente de fora às vezes pode ter uma percepção diferente, que temas eram mais regionais, a gente tratava de coisas do dia a dia da cidade. Hoje tem umas pautas que são tratadas nacionalmente e eu vejo você como vereador se posicionando nas redes sociais. Como é que foi isso? Como é que foi a sua percepção de fora, dentro e em relação a esses temas também, sabe? O primeiro mito, Adilson, que eu
que eu comprovei, eu já desconfiava, mas eu comprovei na prática, é aquele mito que todo mundo que entra para a política partidária se corrompe. Eu não me corrompi, né? Marcel não se corrompeu e tantos outros. Então, mas daí você não faz nada. Não, você, evidentemente que você vai ser contra a cultura, né? Porque se você pensar em Brasília, o centrão que é cargo e grana, né? Mas isso é um mito. Você que está assistindo e acha que todo mundo que entra para a política se corrompe ou tem que se corromper para fazer alguma coisa, não é verdade. Evidentemente você não consegue travar todas as batalhas, né? Você vai ficar a cada 5 segundos pegando isso é impossível. Mas você escolhe as suas bandeiras e você sim pode ser incorruptível. E o sistema enxerga, né, se você já dá logo a sua mensagem de que você é incorruptível, de que você não está na política atrás de cargo, de grana, de 10%, né, o sistema, isso aí a gente não consegue. Né? Então, esse é um mito que as pessoas precisam parar de acreditar. Dá para fazer política sem se corromper. Você pode não ser lá o Maximus Aurelius do Império Romano que vai fazer, não. Política é construção, às vezes você vai estar sozinho, às vezes você vai compor, mas dá sim fazer política, dá para ter entrega, seja ela ideológica, seja ela prática, seja ela, que nem nosso mandato aqui, tenta ajudar o pagador de impostos de algum serviço, algum buraco, esgoto, etc, etc. E quanto à percepção de temas nacionais, por mais que seja decidido em Brasília, por exemplo, o Lula, chefe de quadrilha, é em Brasília, mas ele envergonha aqui, envergonha o meu filho na escola, se vai falar com gente de fora do Brasil. Pô, nós temos um condenado, e depois desse condenado pelos amigos, presidente da República. E financiador de ditaduras, que é pior, né? Sem falar nisso. Então, o dinheiro que ele está financiando a ditadura venezuelana é dinheiro do nosso imposto, que a gente gera aqui em Porto Alegre, no PIS, COFINS, no IPI, imposto de renda. Isso que eu e você estamos fazendo aqui, que é trabalhar e gerar renda, o Lula usa para financiar a ditadura. Então, para não estender muito, eu pego esse um exemplo, que pode, tu é vereador federal. Não é porque eu sou vereador de Porto Alegre que eu, como cidadão, no meu caso como comunicador, eu não vou emitir opinião sobre assuntos nacionais. Eu não decido assuntos nacionais diretamente porque eu sou parlamentar municipal. Mas como cidadão, pagador de impostos e como comentarista político, é até meu dever me manifestar. Então, não caia nessa, não é porque você é vereador que você não vai poder dar a sua opinião, porque por mais que seja decidido em Brasília, e já levaram, o sistema levou a política para longe do povo, que no Rio de Janeiro estava no centro do Rio, já levaram para longe para o cara sair e não poder ser cobrado. Então, aquela velha frase, menos Brasília, mais Brasil, né? Quer dizer, você pode opinar sobre tudo. Eu, como vereador, eu voto em Porto Alegre, eu atravesso ali o Rio Canoas, eu já não posso mais diretamente votar em nada. Mas eu tenho o direito de opinar, de me manifestar e de trazer as consequências do que é votado em Brasília. Piso da enfermagem, né? Todo mundo gosta de enfermagem, eu tenho amigos que eu adoro, que são enfermeiros e enfermeiras, mas o piso da enfermagem é um canetaço político que aqui na base gera desemprego, porque o cara não consegue mais pagar o trabalho. Entende que, mas é uma pauta nacional. Não, a decisão ela é em Brasília, não tenha dúvida. 503 deputados e 81 senadores. Mas o reflexo está aqui, então eu tenho direito de falar. Se o meu presidente recebe um ditador com pompa de Estado, eu tenho o direito de falar, porque eu pago o salário dele. Com os meus impostos eu financio essa palhaçada. Por aí vai. E quais suas pretensões aqui, nessa expectativa a curto, longo, médio prazo na política? A minha pretensão e a minha expectativa é encerrar o meu mandato ano que vem da mesma forma como comecei, honesto, trabalhando pela verdade, honrando o pagador de impostos, defendendo a liberdade, menos Estado, mais indivíduo, menos impostos, mais grana no nosso bolso, para nós tomarmos as decisões. Então a minha expectativa e o meu objetivo é finalizar esse mandato. Muitas pessoas sugerem que eu deva ir à reeleição a vereador, é muito provável que assim aconteça, mas eu não penso no ser. Eu hoje sou mandatário em Porto Alegre, e preciso honrar o pagador de impostos. Então a minha expectativa é essa, é entregar um bom mandato, muito cedo. Eu, além de ser suspeito para dizer sobre o meu próprio trabalho, para dizer como está o mandato, é muito cedo e, enfim, aconteceu muito pouca coisa. Eu comecei em fevereiro, a gente está indo para junho. Só explicando, você não começou desde o começo? Eu era primeiro suplente. Tá. Eu entrei no lugar do Felipe Camusato, que foi eleito deputado estadual pelo meu partido. Perfeito. Então ele ascendeu à Assembleia Legislativa e as minhas pretensões nesse momento são essas: entregar um bom mandato, finalizá-lo ano que vem,
Muitos comentam que eu deveria ir à reeleição de vereador. E provavelmente assim vai acontecer. Eu devo concorrer. Se você é reeleito, vai depender da leitura. Perfeito. Quero te agradecer pelo papo, Thiago. E antes de finalizar, eu quero saber, né, como que as pessoas podem saber mais de você, localizar nas redes sociais, e quem quer comprar o livro também, como é que faz para adquirir esse livro? O livro está no www.editoraconcordia.com.br. Vou pedir para o Adilson botar um GC aqui, ó, editoraconcordia.com.br. E para saber mais de mim, é no @Thiago, sem H, Thiago J. Albrecht. Também o Adilson botou aqui, ó, no GC, o @Thiago J. Albrecht, Face, YouTube, Instagram e tudo mais. Thiago, mais uma vez, obrigado, viu? Valeu pelo papo. Pode ser. Quem sabe numa próxima oportunidade falar com o Marcel também, mais detalhes do livro. Quem sabe no próximo livro de vocês, né? Estamos aí pensando, né? Estamos pensando em compilar, se eu preciso desse tempo para pesquisar. E vai ser uma alegria tentar também intermediar essa vinda do Marcel aqui no teu canal. Muito obrigado, viu? Valeu, Thiago. Feito. Diz aí de mim.